Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais uma edição do TV Mar News pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Hoje, sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Rapaz, estamos começando um novo ano e até entrar no ritmo, esse tipo de tropeço acaba sendo normal. Estamos começando mais um programa. Na próxima hora você vai receber um amplo conteúdo que o Departamento de Jornalismo da TV Mar Canal 25 coloca à sua inteira disposição com as últimas notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo, as notícias que ganharam repercussão nas últimas 24 horas. Nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. É por lá que você acompanha a programação da TV Mar Canal 25 com tudo em alta definição. 3377-9097 é o número da TV Mar Canal 25. Você liga e também tem contato direto com a produção do programa. O nosso WhatsApp é o 98107-9872. Mande suas mensagens, contato direto com a produção do programa. É por lá que você também tem acesso através da linha de interatividade com o nosso departamento de jornalismo. Traga a sua denúncia. Nós vamos cobrir o problema para você, cobrar das autoridades a solução para seu problema. As nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, também nesse exato momento, trazendo tudo que há de conectividade, de interação com os nossos internautas. Um ótimo dia para todo mundo, o pessoal que está acompanhando aqui agora pela manhã. Estamos às 8 da manhã, 34 minutos em Maceió, começando e abrindo a programação da sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo, beleza? 3377-9097, 98107-9872 são os números da TV Mar Canal 25 para que você possa interagir com a produção do programa. Baixe o aplicativo TV Mar para seu smartphone. É gratuito e da palma de sua mão você tem acesso a um amplo conteúdo com tudo em alta definição. Lembrando também que o programa TV Mar News tem o apoio, o prestígio comercial de Apvida, credibilidade em seus serviços, prestação de serviços com a pura credibilidade para a sociedade maceioense, para a sociedade alagoana em todo o Nordeste também. Lembrou de atendimento com qualidade? Não esqueça, Apvida. Quero começar o programa de hoje mostrando imagens do tempo. Pois é, sexta-feira, de muito sol na capital alagoana e o nosso Márcio Ander trazendo aí. Andou, foi? Então vamos colocar aí uma marra nela, né? A nossa equipe de imagem dizendo a câmera parece que andou. Se andou, vamos colocar uma marra na câmera aí, para que o nosso Márcio Ander possa trazer imagens da parte alta, principalmente aqui do prédio sede do estúdio da TV Mar Canal 25, na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, Avenida Amélia Rosa. Tá aí, tem algumas nuvens carregadas sim, né? Na manhã desta sexta-feira e o TV Mar News trazendo imagens para você de pontos da nossa capital e principalmente aqui na parte baixa, né? No bairro Estela Mares, tem ali a parte alta, o Jacintinho. E aí o pessoal que está saindo de casa para o seu trabalho já fica bem informado na manhã desta sexta-feira aqui no TV Mar News. Pois é, sexta-feira, na semana um pouco mais curta, depois dessa virada do ano, o pessoal aí já se preparando para um final de semana, depois de tanta festa, depois de tanta comemoração. E nós vamos abrir o programa de hoje trazendo a matéria sobre um debate na Rádio Gazeta, e que você vai poder acompanhar agora para trazer com todos os detalhes as informações essenciais deste debate com o repórter Fernando Palmeira. A Rádio Gazeta é o grande palco de debates dos temas dos mais diversos de interesse da coletividade. Transporte é um tema no início desse ano de 2019 que também acontece em debate na programação da Rádio Gazeta, especialmente no Ministério do Povo, sob o comando do companheiro Rogério Costa. Nós estamos aqui com o Zé Torquato, que é líder comunitário e vem também participar. Lembrando que a SMTT, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, emitiu uma nota justificando sua ausência, assim como o Sindicato dos Transportadores do Transporte Público de Maceió. Mas o Torquato está aqui e é um dos que participará do debate e ele vem nos dizer como é a realidade do dia a dia, da qualidade do transporte e principalmente quando novamente os transportadores querem um aumento das tarifas. O povo pagando um absurdo por um transporte de péssimo, não é má qualidade não, é péssima qualidade, certo? Você passar 45 minutos ali no ponto do ônibus, no centro da cidade, esperando o ônibus na fila debaixo do sol, porque você nem abrigo tem. Transporte coletivo, modal, rodoviário, aquele da periferia, da maioria da população pobre, que depende do transporte coletivo para tudo. Depende para o médico, para estudar, para trabalhar, para um lazer.
tudo que nós queremos fazer, dependemos do transporte coletivo, a esse os governos não dão benefícios fiscais, nem renúncia fiscal. Nós somos o povo da periferia e o transporte coletivo é um artigo de primeiríssima necessidade. Torquato, como é que está a qualidade e a pontualidade do sistema de transporte em Maceió? Olha, eles botaram inclusive um aplicativo, achei excelente. A iniciativa foi boa, mas infelizmente, compadre, o aplicativo não resolve, o aplicativo não, por si só não resolve o problema. Eu já cheguei a passar 1 hora e 15 minutos esperando transporte ali no ponto do ônibus aqui da Rua do Comércio. Agora botaram uma fila, fizeram as filas. Organizar fila é fácil, cara. O ruim é botar aquelas pessoas, senhores de idade, doentes, grávidas, gente com criança no braço, debaixo do sol quente numa fila esperando o transporte coletivo. Outra coisa, vem um ônibus, atrapalha o outro que vem atrás. E fica todo mundo esperando que o Benedito Bento encha para poder dar espaço ao Eustáquio Gomes para encher. Quer dizer, é uma verdadeira anarquia isso. O que representa mais um importante debate? Uma colaboração, mais um passo que a Rádio Gazeta dá no seu objetivo de levar ao grande público, coisa que você também sabe fazer muito bem, Fernando Palmeira, diga-se de passagem, esse debate em relação ao transporte urbano de Maceió. Nós temos buracos no transporte urbano, nós temos carências, nós temos necessidades, nós temos, enfim, o desejo de que o transporte ele se requalifique, ele melhore em tempos de reajuste de tarifa. Isso realmente não parece, pelo menos é o que a gente sente da população, muito justo, cobrar mais por um serviço que não melhora. 3 pontos que a gente tem que relevar, que é a ausência da municipalidade, tanto da SMTT, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores sem nenhum representante e também os empresários do setor. Bom, os empresários do setor vão se pronunciar sim, isso será feito não presencialmente, será feito pelo telefone. Agora, realmente, os representantes da Câmara da CMTT alegaram compromissos outros e não vão poder estar aqui. Eu prefiro esperar um pouco mais e ver se é possível, né, ouvi-los. É fundamental a participação deles nessa mesa redonda a respeito do transporte urbano de Maceió, que é tão necessário para a população. Quais as regiões e quais as comunidades que mais reclamam e quais as maiores reclamações? Olha, uma região assim como Ipioca. Ipioca, antes da licitação, o ônibus era ruim. Depois da licitação, ficou pior. Comunidade aqui da Grota do Andraújo, no Riacho Doce, ali, Guaxuma. Comunidade prometeram colocar ônibus dentro da comunidade logo após a licitação. Já passaram 2, 3 anos, não tem sequer perspectiva. Pior, nós não construímos nenhum terminal de ônibus, nós não construímos nenhum sistema integrado de transporte. E as passagens aumentaram e dificultaram essas intercalações de ônibus que deixa você em um ponto e você terá que pegar um segundo ônibus e dessa vez pagando a passagem de novo. Ou seja, itinerário que a gente pagava uma única passagem, agora 2 passagens estão pagando 4. Com relação ao aumento, eles estão um aumento todos os anos. Em 2017, era apenas 3%, aumentaram 11,1%. Em 2018, era para aumentar apenas 3% no máximo, eles estavam pedindo 14%, em torno de 15%. Agora já estão pedindo em torno de mais de 14% de aumento. A população, ela até paga. Agora, se ela tivesse a eficiência no transporte coletivo, se ela tivesse o ônibus no horário certo, se ela tivesse o ônibus com conforto, um ônibus com ar-condicionado, por que não um ônibus com ar-condicionado? Por que não um ônibus com Wi-Fi? Por que não um ônibus com toda essa eficiência nos seus horários, aonde a gente... É uma questão de mobilidade, é uma questão de acessibilidade e mobilidade, para que a gente tenha um dia mais feliz, para que a gente chegue no trabalho com mais eficiência, com mais coragem, com mais energia, né, sem tanto esse estresse do transporte coletivo aqui da cidade de Maceió. É realmente pesado para quem paga a passagem e as empresas alegando que o sistema está quebrado por conta da demanda do transporte clandestino. Então, é uma coisa que puxa outra, né? Os empresários alegando a questão do transporte clandestino e a justificativa do preço, para majorar o preço da passagem. E a população sem poder pagar, essa que é a grande verdade. Por conta da situação do transporte, que é muito precário, essa é a grande verdade. Maceió, depois da licitação, me desculpa o prefeito, mas sucateou o sistema de transporte. Era para ser
era para se chegar a ônibus novos no sistema, e a população não é boba, porque o ônibus novo todo mundo conhece. E esses que estão rodando aí em Maceió não tem nada de novo. Então, a população tem toda a razão de reclamar esse aumento majorado de preço e esperamos que chegue um consenso. Os empresários até alegam, tirando o clandestino, a passagem não precisa nem aumentar. Agora, quem vai tirar esse clandestino? Porque o prefeito disse que não tem condições de tirar por conta do contingente da SMTT, que é insuficiente. E aí, como é que fica a população? Vai pagar esse preço absurdo de passagem? Então, essa é a pergunta que a gente faz para o prefeito de Maceió. A Rádio Gazeta, preocupada com essa realidade, essa dura realidade do usuário de transporte coletivo urbano de Maceió, decidiu promover esse debate aqui hoje no programa Ministério do Povo, para que a população possa tomar conhecimento do que é que realmente acontece nesse segmento, né? Um segmento complicado que todos os anos vem uma sequência de debates, de desencontros, de números que não batem de um lado e do outro, e a solução que nós encontramos foi de oportunizar para que todos os personagens que fazem parte desse contexto estejam presentes aqui nos estúdios da Rádio Gazeta, para que possa dialogar com a população e mostrar qual é a realidade dessa coisa tão triste, eu diria assim, para o trabalhador que depende do transporte público de Alagoas. Pois é, né? Vocês acompanharam aí esse debate que a Rádio Gazeta trouxe, a presença das lideranças, cada um defendendo os seus direitos e apresentando os mais variados pontos de vista para poder cada um defender aquilo que entende que é o correto, que é o certo, para poder defender, na verdade, no final das contas, os seus interesses. E como o assunto é política financeira, já que existe também a questão das condições dos ônibus e aumento de passagem, enfim, do que foi debatido agora há pouco, nada mais justo do que falar também, continuar falando das condições financeiras, já porque 2019 começou e muita gente tem planos, tem um planejamento, tem um objetivo a atingir. E quando se trata de IPTU e IPVA, existem dúvidas a respeito desse assunto? Muita gente tem dúvidas sim, nesse quesito. Nós estamos em contato via Skype com a Cíntia Sena, ela que é educadora financeira, está em São Paulo. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Feliz demais em poder utilizar a tecnologia para poder falar de um tema tão importante, você aí de São Paulo, né, e nós aqui em Maceió, Alagoas, para poder falar. E a pergunta inicial é a seguinte: IPTU e IPVA, como educadora financeira, pagar à vista ou parcelar? Bom dia. Bom dia a todos, um feliz 2019. Feliz 2019 importante, né? Esse começo de ano, as contas, os aumentos. É importante que quanto ao IPVA e IPTU, antes da gente decidir se a gente vai pagar à vista ou parcelado, é eu saber como que eu estou, a minha situação, como que eu finalizei 2018, endividado, equilibrado ou investidor. Dependendo do perfil que eu estou, a decisão entre à vista e parcelado vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho reservas? Essa reserva que eu tenho é unicamente para pagar IPVA e IPTU ou também para aqueles outros compromissos que eu tenho agora no início de ano, como material escolar, as contas também do mês, que às vezes quem saiu de férias aí vai ficar sem o salário agora em janeiro. Então, antes de tomar essa decisão, mesmo tendo um desconto, nesse caso, é importante que a gente dê essa olhada. Qual é a reserva que eu tenho? Essa reserva é suficiente para pagar esses impostos e eu ficar sem nada? Ou eu tenho mais recursos? Se eu tiver, compensa sim aproveitar esse desconto e pagar à vista. Caso eu não tenha, a gente não pode ficar, o que a gente fala, descapitalizado, sem reservas. Porque ao optar por pagar à vista, ficar sem reserva alguma, pode sim surgir algum imprevisto e aí eu tenho que recorrer às linhas de crédito, que acaba sendo um pouco mais caro do que o desconto que eu tive. Então, se for nesse caso, é melhor ficar com recurso, parcelar lá em 3 vezes ou até 10 vezes o caso do IPTU, e com isso eu vou tendo esse recurso para fazer frente e não fico sem. Tendo algum imprevisto, eu tenho de onde tirar, respirar tranquilamente e ir fazendo essa recomposição. Cíntia, é muito importante o seu depoimento, essa explanação de início, porque as pessoas elas pensam em atingir objetivos, mas sem resolver as pendências lá atrás.
E quando se trata de uma virada de ano, muitos resquícios eles ficam. De repente, o cidadão, ele fechou 2018 no vermelhaço, não vou dizer nem no vermelho, mas acima da coisa, naquele vermelho bem escuro mesmo, quase levando para uma cor negra. Daí eu pergunto para você, tá literalmente com a corda no pescoço, qual é a alternativa que ele pode colocar numa condição emergencial antes de contrair novas dívidas e decidir o que ele vai ter como dívida também para o futuro no caso de um parcelamento como esse? Por favor. Perfeita pergunta. É importante que a gente olhe isso do que eu tenho. E, principalmente, o que me gerou estar com esse vermelho aí gritante? Qual foi o meu comportamento? Quais foram os meus hábitos? Geralmente, essa dívida ela vai se prolongando, não é da noite para o dia que ela surge. São aqueles nossos pequenos hábitos cotidianos que vão minando o nosso recurso, aquele hábito automático que eu acabo não percebendo. E quando eu vejo e paro para olhar, o negócio está realmente grande. Então, antes de sair contraindo novas dívidas para fazer um paliativo, pego um empréstimo consignado, ou qualquer outra modalidade, só para ir resolvendo, né? Tá colocando ali embaixo do tapete, eu preciso enxergar o que de fato eu estou devendo, quais são os tipos de dívida, o que é importante até para a gente salientar a diferença, né? Entre endividamento e inadimplência. Muitas vezes eu posso ter várias dívidas, mas ainda eu não entrei na inadimplência, provavelmente usando o crédito para ir mascarando essa situação e com isso eu vou aumentando o meu endividamento e posso ter aquele caso que eu já acabei entrando aí na lista com nome restrito e aí eu tenho que olhar o que me gerou, qual que são essas dívidas, se tem bens em garantias ou não, se são contas essenciais, se são aquelas linhas de crédito e a partir dessa análise eu olhar para colocar um plano de ação para 2019. Então, não vai adiantar a gente já querer sair resolvendo de uma vez só, até porque ela não foi construída de uma vez só, e aí fazendo esse paliativo. Em paralelo, eu preciso criar o hábito de poupar, mesmo que seja R$1, R$10, não importa. Se eu for única e exclusivamente para quitar dívidas, para saldar dívidas, e não for criando essa musculatura, né, de poupar, de separar parte daquilo que eu ganho, até muitas vezes eu não vou conseguir quitar ali naquele momento. Eu posso fazer, às vezes, uma negociação mais para frente e poupando, reservando e com essa negociação conseguir redução de juros, descontos e aí me livrar mais tranquilamente. Estamos conversando com a Cíntia Sena, ela está em São Paulo, educadora financeira, falando de prioridades para cada pessoa organizar a sua condição financeira e saber aplicar aquilo que pode ser considerado como vantagem e um parcelamento longo, mas se você já tem outras pendências, a recomendação clara dela foi exatamente isso, você sentar, colocar a cabeça no lugar e ver o que pode ser investido. A pergunta que não quer calar, de repente, o cidadão está ali disposto a fazer as suas negociações, os seus acordos, Cíntia, mas de repente também tem os fins de semana, as baladas, tem o investimento diário com combustível, tem o sonho do carro do ano. Até que ponto o cidadão precisa repensar em alguns aspectos quando está totalmente endividado? E aí a pergunta que eu faço, encaixando, já linkando com tudo isso, é o seguinte: muitas vezes é preciso recuar em investimentos? Boa pergunta. Geralmente, quando eu estou nessa situação, e principalmente isso é ótimo, até quando eu tenho outras motivações, outros sonhos que não só quitar as dívidas. O que acontece muitas vezes, como a gente vai entrando nesse automático da nossa vida, os compromissos, o trabalho, a gente vai se esquecendo. E ao se esquecer, a gente vai colocando essas dívidas como prioridade. Então, primeiro eu tenho que pagar as dívidas, primeiro eu tenho que fazer novos compromissos e eu vou deixando de lado aquilo que verdadeiramente eu quero. Quando eu estou nessa situação, eu tenho que sim parar, às vezes recuar, não no sentido de regredir, mas no sentido de olhar verdadeiramente que ações eu estou fazendo, que escolhas eu estou me direcionando e qual caminho que eu
vou chegar continuando dessa forma. Então, ao parar, e principalmente é importante a gente colocar a família nesse momento. Quais são os meus sonhos, meus objetivos, não só agora para 2019, mas para 2020, 2021, para a gente começar a ter essa visão um pouco mais ampliada, não só de curto prazo. E quais são os sonhos da minha família? Será que eu já conversei com a minha esposa, meu esposo, meus filhos? Eu sei quais são os planos de vida deles e o que a gente, em conjunto, mesmo estando com as dívidas, pode começar a fazer para mudar de hábito, mudar de comportamento, e aí sim eu vou começar a respirar, eu vou começar a ver novos horizontes que muitas vezes, não fazendo isso, eu não consigo enxergar. E aí eu só enxergo realmente as dívidas. Então, nesse momento sentar com a família, reunir, não para falar de contas, mas para ouvir e poder também compartilhar quais são os nossos objetivos. É um ótimo momento de fazer isso, principalmente se tiver crianças, se elas já souberem escrever quais são os desejos dela. Se não souber, ela vai explanar. Às vezes, são desejos que são aqueles mais simples e a gente acaba esquecendo. Vai querendo priorizar, às vezes, até aqueles que são mais caros. E ao fazer esse movimento, a família vai começar a olhar, então, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Como que a gente está lidando com o dinheiro, com esse recurso que a gente está despendendo horas, trabalhando, gastando energia, mas não está realizando aquilo que de fato a gente quer. Ao fazer esse movimento, aí sim a família vai fazer essa parada, vai retomar e vai começar o 2019 de um jeito diferente. Eu vou ter as minhas dívidas? Vou, mas eu já vou colocar esse plano de ação para ir resolvendo aos poucos. Cíntia, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Simpatia também. Volte outras vezes aqui no programa para poder falar um pouco mais de educação financeira e sinta-se em casa. Quando vier em Maceió, para vir aqui nos nossos estúdios, fique à vontade também. Um grande abraço para você. Grande abraço, tenham todos bom dia e um feliz 2019. Muito obrigado, então. Conversamos com Cíntia Sena, ela que é educadora financeira, situações importantes, principalmente a maneira como você tem de aplicar o seu dinheiro em épocas de mudança. Pois é, as contas elas são basicamente as mesmas. Você está ali acompanhando, tem investimento relacionado à escola, a PVA, IPTU, enfim, mas tem que saber aplicar bem o seu dinheiro e é preciso ter muito equilíbrio nesse momento. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, tem mais informações ainda nesta edição do TV Mar News. Eu volto já.